Olá, continuando aí a nossa aula sobre substantivos. Hoje a gente vai falar da classificação do substantivo quanto à forma, se o substantivo é classificado como simples ou composto. Os substantivos simples são aqueles que são formados por apenas um radical. Aqui nesse enunciado eles colocam que o substantivo ele é formado por apenas uma palavra. Como essa aula é para uma turma de quarto ano, eles colocam chamando de uma palavra, porque talvez o aluno não vai identificar o que é o radical da palavra. Mas nós já estudamos nos substantivos primitivos e derivados que os substantivos primitivos são aqueles que dão origem a outros substantivos e os derivados surgem de uma palavra já existente, sempre guardando a base de significado que é o radical. Então, nossos alunos já estão sabendo que quando a gente fala de radical na palavra, é a base de significação. Então, quando ele coloca aqui, que é o substantivo formado por uma palavra, vamos tomar cuidado, porque eu posso ter substantivo composto e ele só tem uma palavra. Ele tem mais de um radical, mas só tem uma palavra. Isso nós vamos ver mais detalhadamente daqui a pouco. Então, olha só. Na frase, os marceneiros usam a madeira como matéria-prima no seu trabalho, o substantivo marceneiro ele é formado por uma só palavra, um só radical, que vem de marcenaria, que vem de madeira. Né? A palavra matéria-prima, inclusive a gente tem que chamar atenção aqui para a questão do hífen, né? Ele já separa os dois radicais, já separa as duas palavras. Então é notório que nós vemos aqui mais de um radical, mais de uma palavra. Né? Então, inicialmente, vamos lá. Substantivo simples é formado por apenas um radical. Substantivo composto, dois ou mais. Observe esses substantivos simples aqui. Por que eu chamo eles de simples? Porque eles têm apenas uma base de significado, eles só têm um radical. Ok? Então, olha só. A palavra tempestade, tempo, temperatura, essas palavras elas guardam a mesma base de significado, que é o que a gente vai chamar de radical. Olha, o radical de tempestade é temp, que vem de tempo, que é a palavra primitiva, e temperatura. Né? Então, olha só. Uma palavra, uma palavra, uma palavra. O que a gente encontra no final do radical, né, que a gente vai chamar de sufixo, ou outros elementos mórficos que aparecem aqui, mas o que é importante a gente observar? Base de significado, radical. Então eu tenho um radical, um radical, um radical. Como ele só tem um radical, a palavra é simples. Vamos ver outros exemplos. As palavras ferro, ferreiro e ferramenta. Qual é a base de significado dessas palavras? Vem da palavra ferro, primitiva, né? A base de significado é fer, que deriva de ferreiro e deriva ferramenta. Repara, eu tenho uma palavra, tudo bem, uma palavra, mas a base de significado é um só, que é o radical. Então a palavra ferramenta só tem um radical, ferreiro só tem um radical, ferro só tem um radical. Por ser um radical, substantivo simples. Outro exemplo. As palavras mar, maresia e marinha também guardam um único radical. Tá vendo? O próprio radical já é a palavra primitiva. Aqui eu tenho uma derivação, mas que também só tem um radical. E aqui eu também tenho uma derivação que só tem um radical. Ou seja, uma palavra com um radical. Uma palavra com um radical. O substantivo, então, é simples. Já os substantivos compostos, o que eu vou observar? Eu tenho aqui, cuidado, por isso que eu disse lá no início, cuidado para não chamar de duas palavras, porque o substantivo guarda-roupa, na verdade, ele é uma palavra só. O problema é que ele tem duas formações, ele é formado por duas palavras, que tem como base esse radical e esse radical. Porque da palavra guarda, eu poderia ter, né, a derivação dos verbos guardou, guardaremos, guardava. Né? Se eu quisesse conjugar o verbo aqui, a base de significado aqui é uma só, que é do verbo guardar. Se eu quisesse derivar o substantivo roupa, né? Roupão, roupinha, rouparel, enfim. Então eu teria qualquer substantivo derivado desse radical. Então o que é importante eu observar? Que a palavra guarda-roupa, ele é um substantivo só, composto de dois radicais. Ok? O hífen aqui me ajuda a identificar que são duas palavras.
Na palavra cartão postal, repara, eu vou te enviar um cartão postal. É uma palavra só. Ele equivale, né, a uma palavra só. O problema é que ele é formado por dois radicais. O radical de carta, e o radical do verbo postar. Então eu tenho dois radicais. Quando a palavra apresenta dois radicais, eu já sei que é um substantivo composto, ok? A dúvida, pode ser sanada nesse fato aqui, A palavra passatempo. Eu vejo uma palavra só, tá vendo? A palavra é uma só. Teremos um passatempo. Eu tenho uma palavra só que é formada por mais de um radical. É o verbo passar mais o substantivo tempo. Então, se eu somo passa mais tempo, eu vou encontrar passatempo, ok? Igual girassol, o verbo girar mais a palavra sol. Eu tenho dois radicais, o radical do verbo girar e o radical da palavra sol. Então, quando eu olho a palavra girassol, eu vejo uma palavra só, tá vendo? É uma flor, o girassol. Uma palavra só. Então, cuidado lá na frente, né, no início do slide, quando o livro coloca para vocês que substantivo composto são duas palavras e o substantivo simples é uma palavra. Não, girassol é uma palavra formada de dois radicais, ok? Então, sempre que eu tiver que classificar o substantivo composto, eu vou observar a quantidade de radicais. Então, aqui eu tenho gira mais sol, eu tenho automaticamente um substantivo composto, girassol. Continuando. Observe essas frases. O nascimento de Pedro foi comemorado por todos. O substantivo nascimento é um substantivo simples. Por que o substantivo nascimento é simples? Porque ele só tem um radical, uma base de significado. Por exemplo, nascimento, olha a base de significado, vem do verbo nascer. O radical é esse aqui. Então, o substantivo nascimento, ele só tem um radical. Então, ele é um substantivo simples. Maria sentia a picada do pernilongo. O substantivo pernilongo é um substantivo composto. Por que ele é um substantivo composto? Porque ele é formado por dois radicais. Ele tem o substantivo perna e o adjetivo longa. Então, quando junta perna mais longa, né, criou pernilongo. Então, o que você vai observar? A palavra pernilongo é uma, mas tem dois radicais. Ok? Vamos ver. A palavra vidraça. A palavra vidraça, eu tenho um radical. Tá vendo? A palavra aqui tem um radical. Então, o substantivo é simples. Na palavra aguardente, eu tenho água, ardente. Repara, junto um radical no outro, mais de um radical, o substantivo só pode ser composto. Na palavra porteiro, eu tenho um radical só. Um radical, o substantivo é simples. Na palavra bola, eu tenho um radical, o substantivo só pode ser simples. Quebra-cabeça, eu tenho um radical do verbo quebrar, mais o radical da palavra cabeça. O substantivo só pode ser composto. E na palavra pontapé, embora eu veja uma palavra só, ele é formado do radical ponta, mais o radical pé, que juntando forma um substantivo composto. Ok? Bem, para a gente sanar então a dúvida, o que a gente vai observar aqui? Como é que eu vou formar os substantivos compostos? Os substantivos compostos de plano mais alto vai gerar planalto. Então, turma, professor, mas é uma palavra só. Ele é uma palavra formada de dois radicais. Então, o substantivo é composto. Na palavra vinho mais agre, eu tenho a palavra vinagre. Vinho mais agre. Juntou os dois radicais numa palavra só. Então, o substantivo é composto. Quebra-mola. Tá vendo? O verbo quebrar mais o substantivo mola gerou o substantivo quebra-mola. Dois radicais, composto. Eu pego a palavra ponta no adjetivo agudo junto, forma ponte-agudo. É uma palavra só, formada de dois radicais. Beleza? Então agora vamos fazer as atividades e aí a gente não vai ficar, não vamos ter mais nenhum tipo de dúvida. Beleza?